Pessoal, bem-vindos a mais um ExpoCon Cast, o podcast oficial da ExpoCon, que a gente está trazendo muita coisa bacana sobre e-commerce, tecnologia, marketing digital e principalmente inovação. Eu acho que os últimos que a gente gravou aqui, cara, a gente trouxe vários insights e muita coisa de inovação, e é o que a gente está trazendo aqui hoje, né, com o Joaquim. Depois eu vou falar um pouquinho melhor dele, que eu vou terminar aqui minha introdução, para a gente deixar bem soft o negócio. Mas só lembrando, gente, que o podcast está disponível nas plataformas. Vai lá no YouTube, vai no nosso site da ExpoCon, dá uma baixada lá, curte, compartilha, porque é o que a gente precisa aí para trazer mais informação para o nosso mercado, cada vez mais assertiva e mais forte, para avançarmos no crescimento digital. Hoje eu estou trazendo aqui agora nossa última palestra. Vamos dizer palestra, porque eu acho que o nosso podcast está virando uma grande palestra. Então eu estou trazendo o Joaquim Vilela, que é founder da Xlow. Eu não vou explicar a Xlow, porque eu acho que é muito mais legal trazer a explicação dele. Eu já entendi o que eles fazem e acho essencial, de verdade. Eu estou há 20 anos no mercado como consultor e como mentor. E o que eu ouvi você me falar, eu queria que você falasse para o nosso público, porque eu acho bacana o conceito que vocês reinventaram de agência. Eu vou dizer reinventar porque eu acho que vocês já escreveram um pouquinho do que as agências de implementação ou de negócios relacionados a e-commerce estão fazendo. E vocês trouxeram uma visão bem interessante, talvez seja a primeira que eu tenha visto hoje nesses meus 20 anos de carreira no digital. Joaquim, a palavra é sua. Se apresenta e fala um pouquinho aí da Xlow, que eu acho que é bacana ouvir do fundador. Valeu, cara. A Xlow, ela basicamente, eu vou falar uma versão curta, porque aí eu acho que é bem prático, né, concreto e tal. E depois eu explico, talvez se for interessante, eu explico por que ela existe, né, as coisas não nascem do nada, né. Hoje a gente é basicamente um reduto assim, de nerds. A gente é um reduto de nerds. Muito bom. Apaixonados, provavelmente porque a gente tem algum tipo de masoquismo interior, eu não entendo. Apaixonados por comércio. E isso não é nenhum exagero romantizado. Tem muitas coisas que a gente romantiza à toa, mas ela é literalmente uma pivotagem de um negócio aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, chamado Fashion Biju. Ela é uma rede de lojas físicas muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, tem praticamente todas as cidades litorâneas, onde lá dentro nasceram RPs próprios, TMS próprios, os POS são próprios. Tudo é nosso 100% até hoje. E depois todo o serviço que seria o que tem um nome chique hoje em dia de P&D, né? Que seria essa descoberta e tal de novas soluções, é o que foi pivotado e se transformou nesse serviço há aproximadamente 15 anos atrás, por aí, tá? Com o tempo eu fui me dedicando cada vez mais a esse negócio em si. Durante mais de 10 anos, 100% dele era white label. E agora, desde a pandemia, e sim, tem a ver com a pandemia, né? Tem várias. Sempre as pivotagens, as modificações, né? E a gente foi para um P, ou seja, eu estou atuante direto para o mercado, né? Beleza. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem uma missão nos lugares onde a gente atua de criar autonomia nos componentes dos nossos clientes, ou seja, em tudo aquilo que ele faz na frente do comércio dele, internalizando esses componentes. Resumindo, eu diminuo a quantidade de serviços de terceiros. Então, em empresas médio e enterprise, isso é muito mais impactante. Eles sentem isso, eles adoram isso. Na última linha, é claro, né? São projetos desafiadores em geral,
tá? Então eles são difíceis de serem iniciados, não vou romantizar essa parte aqui. E nem pode, tecnologia, a gente não pode ser muito romântico, né? Não tem como. Mas isso traz uma consequência posterior, onde normalmente numa mesa de um conselho, nos executivos, etc. e tal, nós nos tornamos aqueles parceiros que normalmente somos defendidos. E a prova disso que eu posso te dar é porque nos últimos 6 anos, 90% desses clientes têm recorrência, ou seja, eu consigo manter eles dentro dessa cesta. Então, tem demonstrado ser muito efetivo. Então, basicamente, 80% deles são redes varejistas que estão dentro dos comércios eletrônicos, em plataformas de grande porte, como a própria Vetex, né? E atuando aí, impactando milhões de pessoas no Brasil. Não, bacana, de novo, como eu falei, talvez uma releitura do que uma agência pode fazer, eu acho que é muito interessante, principalmente quando a gente fala de PNL, que tá falando aí de última linha, resultado, que cada vez mais tem sido talvez o calcanhar de Aquiles, principalmente das empresas enterprise. Mas até voltando para essa parte de tecnologia, Joaquim, acho que uma coisa que tem se falado muito, e eu acho que vocês devem escutar constantemente, inteligência artificial. Eu vi pela sua risada que com certeza é um papo muito constante no dia a dia de vocês. Como é que você enxerga, né, essa questão, essa entrada da inteligência artificial no mercado brasileiro, no e-commerce brasileiro, e também acho que nas operações como um todo, porque a gente fala de e-commerce, mas eu acho que quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando de físico também, né? Como é que você vê, como é que vocês estão vivenciando essa experiência inteligência artificial dentro da Xlow? Beleza. O legal desse assunto é que tem 2 tópicos e eu viro 2 pessoas diferentes para interpretar esses 2 tópicos. Um é o filosófico e outro é o tecnólogo. Né? O filosófico, assim, eu tive uma baita oportunidade, né, de conversar com o professor Nicoleles, junto com meu amigo Rodrigo Nassi, meu amigo Mauro Tisdale, no E-Commerce Brasil do ano passado, no fórum. E um papo muito legal, a gente conversou sobre diversas coisas, inclusive sobre esse assunto. E uma coisa que essa foi mais no privado que ele falou pra gente, quando a gente estava conversando exatamente sobre isso, dos serviços e todo esse hype e tal, e ele falou, cara, me admira a gente falar tanto de inteligência artificial quando a maioria desses produtos não são nem inteligentes, nem artificiais. E faz todo sentido, né? Faz sentido. Até porque hoje em dia eu consigo dar uma camada de verniz em coisas que eu já fazia há 10 anos e simplesmente dizer que é IA, e automaticamente eu consigo dar valor ao meu produto. Não que eu seja contra dar valor a produtos, não, ao contrário. Mas, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o limite né, não vai durar muito esse hype, né? E aí vai chegar um momento que as coisas vão ser separadas, o joio vai ser separado do trigo, e aí chega o outro ponto, né, que eu vou falar, que é de tecnologia. No meio do e-commerce, de um modo geral, a gente tem visto grandes ideias de aplicações surgindo. A maioria delas é muito sobre relatórios, DREs, tal, sei lá o quê, mas, sinceramente, pouco disso, na minha opinião, vinga. Porque isso são coisas que bases de data mining e outras coisas já resolveu, vão continuar resolvendo. Ela vai operacionalizar algumas lógicas. O que vai acontecer com o comércio eletrônico que realmente eu acredito que vai mudar o jogo em relação ao IA, sendo mais concreto possível. Assimilação e evolução de catálogo, isso é um fato, isso já está acontecendo, vai ter uma maturidade melhor. Então, por incrível que pareça, tá? A maioria dos comerciantes hoje, dos varejistas, etc. e tal, de grande porte, não tem catálogos assertivos. Parece um pouco ridículo, mas é verdade. Os fornecedores que trabalham com as grandes companhias, com os grandes retailers do mundo todo, eles, por incrível que pareça, eles não conseguem falar sobre seus próprios produtos assertivamente. Isso é
Isso parece ser surreal. ridículo Quando você falar, começa né? nesse universo, é uma coisa que você nem cogita, porque o cara faz o produto, ele entende do seu produto. Não, eu Você estou entra falando de cenário. Eu entrei. Cara, se você for no setor automotivo, tem versões do veículo que aquela montadora não conhece, que ela criou. Então, assim, a tendência é que nisso sim, muita coisa disso seja um desenho mais abstraído disso seja finalmente concretizado. Potencializado, né? E aí sim, essa parte é bem provável que daqui a alguns anos a gente veja isso com os olhos muito melhor. E como é que vocês lá na Xlow, e aí acho que é interessante, falando nesse tema também, e acho que você foi perfeito quando você fala das empresas que não conhecem seu produto, seu próprio produto. E eu também, como consultor, muitas vezes estou ali dentro de uma operação, o cara não entende, o cara tem o mesmo SKU com várias vertentes diferentes, e ele não sabe o que é realmente o teu produto. Isso estamos falando de grandes empresas. Você falou de montadoras, eu falo de grandes varejistas hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, que estão aí faturando seus milhões e que realmente não sabem. Existem vários motivos para isso. Não, o pessoal vai achar o que esse povo está falando. Parece loucura, né? Existem vários motivos para isso. Exemplo. Tem uma regra tributária no interior de sei lá o que, de Santa Catarina, que aquele produto com aquela característica não pode atuar lá se ele não tiver tal característica. Nasceu outro SKU do fiscal. O fiscal fez uma outra SKU nascer. Então, existem 1 milhão de exemplos que eu poderia dar como esse, e é daí que vira essa loucura, né? Infelizmente, não existe uma base de conhecimento. Não existe, porque essas mudanças, elas são feitas ao que a gente chama de toque de caixa. É isso, né? É isso. E é engraçado porque eu trabalhei há pouco tempo com uma empresa de B2B de energia solar. E a energia solar tem exatamente o que você falou. Se eu vender só o módulo para captação de energia solar, ele é um preço. Mas se eu vender o kit, que é o módulo mais o inversor, mais o não sei o que, mais a estrutura, tem um incentivo fiscal. Então o que eles fazem? Eles criam um SKU novo, que é o kit, para ter incentivo fiscal. Então eles não vê. Quando você vende o produto individual, aumenta 50% o E preço. aí, quem está ouvindo a gente pode pensar, mas isso é fácil. É só juntar todos os SKUs, desmembrar, vender e desmembrar. Não. Não é. Não. Não é tão porque a nota assim. fiscal tem que ser um produto só. Você não pode estourar a nota e botar 10 produtos. Você tem que botar um produto, que são 10, na verdade, né? Então é muito engraçado isso, porque você falou uma realidade que grandes empresas, e eu estou falando de uma multinacional que eu trabalhei, e que é enorme nesse sentido. Mas como é que vocês conseguem ver e facilitar, eu acho que isso é uma coisa legal, com essas aplicações, seja de IA, ou seja aplicações tecnológicas que vocês fazem dentro de casa, que a gente sabe que vocês têm um time técnico muito bom, para melhorar a automação desses clientes, para que eles consigam, exatamente, ter um custo menor de operação e, consequentemente, né, como a gente já falou, de última linha, conseguir ter um faturamento melhor e mais relevante com lucratividade, vamos dizer assim. Legal. Claro que a gente está em diversas frentes, né? Eu tenho times que cuidam de abstrações mais de back-end, tem um time clássico ali de front, e a gente tem um time que cuida também do que seria aquele resquício do P&D que eu falei, e esses caras conversam muito com integrações, etc., que eu acho que é a grande jogada da vez, né? De 6, 7 anos para cá, se fala muito em headless bastante. E tudo mais, e bababá, né? Agora tá vindo uma moda de fora também, que é a questão um conceito de acoplamento que eles chamam, eles pegam esses mini headless, formam em vários pedacinhos, e tem várias plataformas como a Commerce Tools, que é uma plataforma gringa que está tentando vir com força para cá, que ele vende um outro conceito, né, maluco disso daí, e enfim. E o que a gente faz? Que eu costumo dizer, você quer que esse projeto que você precisa resolver dê muito certo, eu preciso que você me dê alguém, eu empreste alguém do seu time pro meu. Aí, como que isso pode ser feito? Vamos dizer
que você tem, eu vou dar um exemplo real sem citar evidentemente o nome da empresa. Vamos dizer que você tem uma rede de atacarejo de executivos de uma grande loja de departamento e eles querem automatizar a vida do vendedor de loja, do chão de loja, que hoje ele mexe com aquelas plataformas absurdas, legadas, tem lá o SAP no texto, na parede e tudo mais, blá, blá, blá. E você simplesmente quer automatizar a vida do cara. Pô, todo mundo tem celular hoje, por que eu não posso ter também? E tudo mais, blá, blá, blá. Mas você tem a complexidade de ter 8 preços diferentes para clusters diferentes, multiplicado por todos os 20 brau estados do Brasil. E aí? Como é que isso fica? Como fazer isso? Só o SAP resolve isso. Aí que vem a brincadeira. Ok, vamos abstrair, concluir e solucionar isso para você. Porém, eu preciso de um funcionário. Se você aloca uma pessoa comigo, e não o universo que a gente está acostumado, no universo do outsourcing, né? Da gente botar gente lá dentro. Pega gente minha, né? Você precisa de mais um, senão não vai dar conta. Que é o da agência padrão, né? Que é o normal. Que é o padrão. Se você aloca alguém comigo, eu potencializo o que eu te alocaria de... Se o projeto precisa de 15 caras, eu vou conseguir fazer com 8 caras. Você já entendeu o motivo sem eu nem explicar por quê, né? Você começa vou dizer, a doutrinar. Sabe por quê? Parte da descoberta, ela é um processo de dor, óbvio, de frustração. Você traz esse cara para dentro e você consegue entender no dia a dia dele quais são os problemas e ele começa a entender o teu formato de trabalho, e aí eu digo da doutrinação, porque ele começa a te passar mais informação, confiar, e você consegue É uma resolver. troca surreal. Começa a ter soluções que nem mesmo foram solicitadas. Uau, legal. Você vende isso e entrega isso gastando isso. Na verdade, você vira mais assertivo, né? Sem dúvida. Em vez de você achar uma coisa, você tem certeza, porque você tem a pessoa lá dentro. Isso é muito legal. Porque de novo, existe um modelo esse viés vendido de consultoria sem nenhuma... Não, que isso, tá doido? Aqui cara, é papo reto aqui. Existe esse viés... Carioca pra carioca. Existe esse viés de consultoria da venda de horas como um ativo muito valioso. Eu, sendo bem sincero, eu não vejo tanto valor nisso. Muito se fala em entrega, mas pouco se fala por valor de entrega. Perfeito. Eu sei que é porque pro comercial fica mais fácil, etc. Não, eu sei. Pode. É difícil mesmo. E pra você ter uma ideia, até engraçado, porque você está falando do teu modelo, o meu modelo de consultoria, eu comecei a perceber que eu estar dentro da empresa era uma forma, mas eu ter as pessoas das áreas mais próximas, eu poderia atender melhor. Então hoje eu faço muito semelhante, não internalizando o cara para dentro da minha empresa, até porque são negócios diferentes, mas eu pego lá, cara da logística, vem cá amigo, vamos passar aqui um dia, vamos passar um dia aqui, né? Eu quero que você me conte, fora da empresa, né? Eu tiro ele da empresa, porque às vezes dentro da empresa o cara fica com receio de falar alguma coisa. Tem coisas incríveis que influenciam o negócio, né? Ele tá conversando com você, aí de repente ele te diz que, sei lá, falou uma coisa absurda aqui. Fulano bateu em ciclano numa briga dentro do escritório, que sei lá o que, blá, blá, blá. Aí você começa a juntar. Se eu for nele para adiantar o projeto, então eu vou ter que ir com ciclano, porque sei lá o que. Essas relações políticas, isso tem que ser claro. Todo mundo faz a política. Mesmo quem acha que não, a diferença é que está fazendo ruim, né? Elas são muito importantes para você entender, inclusive deixar essas pessoas que atuam, quer você queira, quer você não, nos seus projetos, mais satisfeitas. Você diminui objeções, você recebe objeções reais, elas são muito importantes, você recebe elas antecipadamente e não ao final do projeto. Putz, cara, tem várias questões aí. E você consegue resolver na raiz, né, cara? É muito mais, de novo, é muito mais assertivo. Você consegue dar uma...
uma visão diferente para o cara, para o cliente no final das contas, para que ele entenda que o teu serviço realmente é relevante. Sem Isso é dúvida. super importante. Sem dúvida. Isso é super importante. E dentro desse cenário, todo legal a gente ter falado disso, porque eu acho que a próxima pergunta, a questão que eu quero trazer é: e quais são os erros mais comuns assim que você enxerga quando você está numa aula dessas, vamos dizer assim, porque é uma aula, você trazer o cliente para dentro da tua casa, para dentro da tua operação, aprender com ele é uma aula. Quais são os principais erros que você vê? E dentro desses erros, como é que vocês conseguem atuar? Eu acho que você já contou um pouco do formato de vocês, mas para atuar de uma maneira rápida. Legal. Bom, se eu falar algo que é generalizado em qualquer... Eu vou falar o ponto de vista de um médio para enterprise, assim, talvez. Ótimo, beleza. Que aí pega uma grande fatia das pessoas. As pessoas realmente acham que tecnologia muda alguma coisa. Não muda muito. Já não é a primeira pessoa que fala isso hoje. Já não muda muito. Pô, peraí, cara, você tá maluco? Pô, tu tá aqui fazendo jabá. A gente trabalha com tecnologia, A gente trabalha com tecnologia, você tá querendo falar que tecnologia não muda? Não, mano. Tecnologia, infelizmente, quando eu falo palavra tecnologia, eu não falo na abstração dela, eu falo no universo ferramental atuante, no comércio eletrônico. Elas se transformam em commodity. Elas se transformam em commodity. Isso, direto. Né? Então, assim, programador, coitado dos meninos, cara, é o novo pedreiro. Então, é uma maldade a forma como a gente enxerga isso. Porque apesar da gente ter o hype com isso, na hora do vamos ver, é um universo que ele tá totalmente comoditizado mesmo, né? Super concordo. Por conta disso, acredita-se, quando os executivos sentam lá em sua bancada, e às vezes eu sou um deles lá no meio, acredita-se que determinada escolha ferramental muda o jogo. Aí sendo sincero sobre isso. Mas espera aí, a Xflow não ajuda, não resolve, sei lá o quê? De forma alguma. O que eu faço é para tirar a dificuldade toda que você criou no meio do caminho. Porque no mundo ideal, deveria existir uma maquininha de teletransporte que eu pego essa garrafinha, boto dentro dessa maquininha: oi, dona Odete, que mora no Acre, 57 anos, tudo bem? E entrego para ela. E aparece lá. Alguém ia comprar alguma transportadora que está aqui hoje? Acho que não. Então, o e-commerce ele nasceu de uma fricção da criação do seu próprio modelo. E tudo que acontece no meio do caminho dele, seja da transportadora, que é um grande gargalo brasileiro, até as questões comoditizadas hoje relacionadas à tecnologia, às plataformas, aos prestadores de serviço, etc., elas são meros solucionadores de um problema que foi criado com a natureza do negócio. É só isso. Aí como que a gente... o que é ignorado por esses caras quando eles começam, eu acho surreal. Fala-se muito nisso, fala-se pouco em relacionamento com o cliente. Basicamente, a maioria dessas empresas mid para enterprise não cuidam, por exemplo, de um CRM efetivo. E o mais incrível, eles têm orçamento liberado pelos seus conselhos ou pelas suas matrizes europeias, americanas e sei lá o quê. Eles têm grandes fatias de orçamento para o que eles chamam de gastos do TI, né? Que envolvem esses gastos todos malucos e tal, milhões em RP e tudo mais e tal. E eles têm frações de porcentagem disso para relacionamento com o cliente. Então, esses gerentes de e-commerce, coordenadores e tudo mais, eles ficam estrangulados, não podendo atuar no que diz respeito a métricas como lifetime value e etc. Que tanto se fala, mas pouco se atua. Se fala mais da dor disso. É muito interessante, todo mundo sabe dela. E olha que engraçado, Joaquim, você fala isso. E de novo, estamos falando de mid enterprise, né? Vamos falar de players já consolidados, que já vendem, e grandes players.
E esses caras não têm, às vezes, um CRM estruturado. Quando você vai ver, o cara tem uma ferramenta. O conceito de CRM para eles muitas vezes é disparar e-mail, tá? Onde eu ia chegar. O cara simplesmente fala assim, não, como não, mas eu disparo e-mail. Aí você pergunta, tá, mas como é que você faz esse disparo? Ah, não, eu pego aqui minha base toda, disparo o e-mail. Paga por categoria. Disparo o e-mail, o mesmo e-mail que eu tô mandando pro Pedro, eu tô mandando pro Joaquim, tô mandando pro Zezinho, pro Luizinho. Eu falei, gente, mas essas 4 pessoas consomem a mesma coisa? O Joaquim gosta de boné, o Pedro gosta de tênis, o Zezinho gosta de camiseta. Vocês estão mandando a mesma... E pior ainda, usando plataformas que você vai ver custam milhões e o cara usa para disparar e-mail. Sim. A gente usando casos reais. Uma vez eu fui fazer uma consultoria exatamente. Não, porque a gente tem Salesforce no CRM. Eu falei, uau, porra. Brabo, né? Brabo, hein? Salesforce CRM. Aí usa para fazer o formulário do e-commerce cair lá dentro. Eu tô ligado. Cara, eu falei assim, quanto vocês pagam para Salesforce? Porque, pelo amor de Deus, cara. Mas aí que tá... É bom até que se diga. Você está citando sobre eles, a gente está citando, mas a gente não critica esses atuadores, porque eles são reféns, pelo contrário, de um padrão de custo, de gasto, que vem pronto para eles, dentro de uma caixinha, né? Então, sim, ele tem orçamento para colocar o Salesforce, mas ele não tem orçamento para pagar um time que cuida de relacionamento com clientes. Não faz sentido. Aí a gente entra na comoditização da tecnologia. Você não tem pessoas para tocar aquele negócio. Mas você não tem... O commodity está ali, mas você não tem a operação. E aí? O que adianta, né? Acho que a última... A gente está fechando aqui, já fui avisado aqui pelo nosso time, né? Eu acho que tem uma... Para a gente encerrar, como é que você vê... eu não vou botar muito para frente, não, porque tecnologia amanhã muda, né? E desenvolvimento também, apesar de toda a parte de commodity que a gente fala, muita coisa muda, ou muita coisa hypada muda, né? Hoje é inteligência artificial, outro dia era live commerce. A única coisa que você tem certeza é que terá um hype, né? Então, vai ter algum hype. A gente, próximo ano, provavelmente, né? Eu lembro que um ano eu fui na NRF, falava-se de Facebook Commerce, não deu nada. Aí depois falou de metaverso. M-commerce. M-commerce, nossa. Aí beleza, não deu nada. Aí daqui a pouco, metaverso. O metaverso vai ser sensacional. Aí agora falou de omnicanal, bababá. Agora a inteligência artificial é o hype do momento, como a gente já comentou aqui. Mas como é que você vê? E aí, usando a tua visão, tal, pode ser até de filósofo e de tecnólogo. Acho que são as duas boas visões. Daqui 2 anos, não vou nem botar daqui a 5, porque 5 anos eu acho que é demais. Mas esse próximo ano, vamos falar de 25 e 26, dessa revolução tecnológica, o hype do momento e, óbvio, o que vocês da Xlow estão pensando aí para os próximos passos e as próximas novidades aí que vocês estão trazendo. Legal. Eu acho que, diferente de todos esses, a questão da IA, ela é um fato. A diferença é que a gente não sabe ainda quais verticais exatas vão se manter, né? Mas sim, acontecerão coisas que... Modelos de negócio que deixarão de fazer sentido e modelos de negócios que nós nem fazemos ideia irão nascer desses conceitos. O que vai acontecer do hype que vai acabar é que esses grandes serviços que estão monopolizando a suposta ideia do que seria inteligência artificial, eles vão se fracionar, né? Você vai ter os servidores de IA na sua empresa, como está tendo agora, né? Eu acabei de falar com um grande varejista europeu que determinadas redes de supermercados, eles têm máquinas da NVIDIA fisicamente dentro do supermercado fazendo algumas análises. Então, coisas assim serão normais no futuro. É isso que é importante que a gente visualize. Acho que, assim, sobre a Xlow em si, eu sou um péssimo cara comercial. É uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Mas, sobre a Xlow em si, eu acredito muito num potencial de auxílio na visão de oportunidades de negócio aplicado
a problemas reais. E aí eu materializando essa mera filosofia medíocre. Utilizar bons consultores técnicos, não para dizer o que eles têm que fazer, mas para se lamentar dos problemas que você tem, é passível de você ter mais soluções. Então, chegar para uma empresa como o XDO ou outra que pode ter por aí, eu não sei, e dizer, cara, é o seguinte, eu não venho aqui dizer o que você tem que fazer. Eu vim aqui te dizer que a minha realidade é essa, isso acontece, isso acontece, isso acontece. É capaz de você sair de dentro dessa sala com muito mais soluções do que você fazendo esse exercício sozinho. E a partir dali nascer oportunidades, que podem acontecer com você enquanto fornecedor, pode acontecer dentro da própria empresa, e tudo isso pode se transformar num ciclo de vou dizer assim, de um empoderamento lógico, né? Onde várias mentes pensam muito melhor do que uma. Acho que esse é um caminho que a gente consegue atuar muito bem e servir com um nível de qualidade que, enfim, tem causado essa retenção no pessoal que está com a gente. Cara, Joaquim, adorei o papo. Eu acho que dava pra gente falar mais uma hora aqui fácil. A gente tem que, infelizmente, terminar, mas assim, queria te agradecer mais uma vez em nome da ExpoICon, você ter se disponibilizado aqui, falar um pouquinho, não só do projeto, mas um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho das coisas que estão acontecendo com tecnologia. Você trouxe uma visão muito legal e eu acho que sai um pouco do feijão com arroz, né? Mas dá uma visão que a tecnologia realmente, eu sempre falo isso, ela acaba se tornando um commodity. Mas se ela é bem utilizada, na sua maneira fiel, ela vai trazer muita rentabilidade. Eu acho que é um pouco da visão que a XDO está querendo trazer para o mercado. Parabéns pelo projeto, acho que vocês estão aí, vocês e seus sócios, todos de parabéns. E é isso, eu queria muito agradecer mais uma vez aí a presença, esse nosso papo. Espero que a gente tenha outros em breve e agradecer também todo mundo que nos assistiu, que tem aí o nosso podcast. Não se esqueçam de entrar no YouTube, curtir, compartilhar, que a gente está com uns papos bem legais lá dentro do nosso podcast. Joaquim, mais uma vez, obrigado. Valeu, que agradeço. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.